Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Às vezes você acha que para você conseguir entrar no mundo dos investimentos, você precisa ser rico ou você precisa entender muito de economia, de investimento. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que com R$ 10 e com o celular que está na sua mão, você já pode montar uma carteira de investimento muito segura e também muito rentável. A primeira coisa que você precisa entender para você investir bem é que você precisa ter uma mentalidade de longo prazo, que eu chamo aqui também de mentalidade de investimento. Isso pode até parecer lorota para encher linguiça no vídeo, mas não é. Tem muita gente que conhece muito sobre investimento, sobre finanças, economia, mas tem péssimas rentabilidades no longo prazo. Por quê? Porque a pessoa simplesmente não tem essa mentalidade de longo prazo. Essa semana mesmo eu estava na academia e aí comecei a ouvir duas pessoas conversando sobre as estratégias que elas estavam utilizando para poder ganhar dinheiro nos seus investimentos. Com o quê? Com a aposta esportiva. E aí é claro que isso não é investimento, que isso é uma vontade que o ser humano tem de ganhar dinheiro rápido. Eu entendo, mas isso não é uma mentalidade que vai fazer com que você consiga ter dinheiro no longo prazo. O Warren Buffett fala uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: que o mercado financeiro é uma máquina de transferir dinheiro de pessoas impacientes para pessoas pacientes. Ou seja, investimento é longo prazo e o que passar disso com certeza vai ser golpe. E tome bastante cuidado porque a indústria do golpe está cada dia mais profissional. E o segundo passo para montar uma carteira é entender o seu perfil de investimento. Vamos pensar que você pega lá seu dinheiro suado e coloca em investimento. Tá tranquilo para você ver ele oscilando? Eu sei que para cima vai estar bem tranquilo, mas e para baixo, tá? Imagina que você colocou ali R$ 10.000. Se amanhã você abrir a sua corretora, o seu banco, tiver ali R$ 9.000, você vai lidar bem com isso? Você vai ter uma mentalidade ali de saber que isso é normal para alguns tipos de investimento ou não? Se você não lida bem com isso, você vai ter um perfil aqui mais conservador. E a maioria das pessoas não lida bem com esse tipo de coisa, tá? Basicamente, a gente fala que a gente tem aqui 3 tipos de perfil para poder montar uma carteira de investimento: quem é conservador, quem é moderado e quem é agressivo. É lógico que dentro aqui dessas classificações existem outras ramificações disso, né? Ultra conservador, ultra agressivo, mas com essas 3 classificações aqui já dá para você entender qual é o seu perfil de investimento. Então agora vamos montar aqui na prática uma carteira de investimento para você. Na verdade, a gente vai montar 2 carteiras de investimento, tá? Porque quando a gente está começando, geralmente a gente começa por investimentos mais conservadores. Então aqui eu vou montar uma carteira conservadora e uma carteira moderada para você ter uma ideia de como fazer isso na prática, tá? Eu vou supor também que você já tenha uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro que se você precisar retirar rapidamente ali para alguma emergência na sua vida, você já tem esse dinheiro em algum lugar. E um outro ponto importante é que a gente vai conversar sobre vários tipos de investimentos nesse momento, que não tem como eu explicar cada um deles com todos os seus detalhes, porque senão esse vídeo ficaria com pelo menos umas 10 horas. Mas eu já fiz vídeos sobre cada um desses investimentos de maneira bem detalhada e eu vou deixar o link de todos esses vídeos na descrição desse vídeo. Então, se você tiver ficado com alguma dúvida depois sobre esse tipo de investimento que a gente vai conversar aqui, vai lá, assiste o vídeo e se mesmo assim você não tiver tido a sua dúvida esclarecida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder todas as dúvidas sobre investimentos que vocês tiverem. Então, primeira carteira aqui, carteira conservadora, tá? O foco aqui, logicamente, vai ser renda fixa, ou seja, investimentos que vão praticamente só subir. A gente não vai ter oscilação negativa, justamente porque o perfil de uma pessoa conservadora exige esse tipo de investimento. E a gente vai ter uma carteira aqui onde 90% dos investimentos estarão em renda fixa e somente 10% vai estar aqui em algum investimento de renda variável. E vamos lembrar que como a gente está com a Selic em 15% aqui no Brasil, é bem tranquilo conseguir uma carteira que rende mais de 1% ao mês de maneira líquida, tá? Depois de retirar os impostos. E a montagem da nossa carteira aqui ficaria da seguinte forma, tá? Primeiro, 15% em Tesouro Selic pós-fixado, 15% Tesouro Selic IPCA+, esse título aqui, ele tem momentos melhores ou piores para comprar, tá? Hoje a gente está com o Tesouro IPCA mais quase 8%. Então, no longo prazo, historicamente, esse título aqui tem tudo para ser um excelente investimento no longo prazo. 60% em CDB ou LCI pós-fixado, tá? Ou seja, esse pós-fixado vai fazer com que a sua carteira ela siga bem de perto ali a Selic, pegando um pouquinho mais do que a Selic. Isso é importante para você ter um rendimento estável. E nos 10% de renda variável seria 5% em fundo imobiliário, tá? De preferência já diversificando um pouquinho
aqui nos tipos de fundos imobiliários que existem, o vídeo também está na descrição. E os outros 5% seria 3% em um ETF do IVVB11, um ETF que tem exposição aqui a ativos americanos, ativos muito bons, e 2% do ETF Hash11, que tem uma exposição aqui em criptomoeda. E olha que legal, com essa carteira aqui você teria 30% em Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Você teria 60% em CDB ou LCI, que costuma ter uma rentabilidade aqui de renda fixa muito boa, acima do Tesouro Direto, inclusive se você souber escolher bem esses ativos. E aqui, esse 60%, a gente tem um fator muito importante que é a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que protege o seu capital até 250 mil por CPF. Então, nesse caso aqui, é legal porque você vai ter um rendimento um pouco melhor ali do que o Tesouro Direto e você vai ter sim uma segurança bem interessante porque ele é protegido pelo FGC. E além disso, você teria aqui 5% de fundo imobiliário para você começar a receber aqui os seus dividendos mensais e você ainda teria uma pequena exposição a ativos internacionais que tiveram uma boa rentabilidade histórica e também a criptomoedas, que eu não preciso falar que teve uma rentabilidade excepcional no longo prazo, tá? Mas tudo isso de maneira bem balanceada e aqui já dá para você entendendo o que cada investimento vai fazer na sua carteira no longo prazo. E a segunda carteira que a gente vai ter aqui é a carteira mais balanceada ali, a carteira moderada. E aqui nessa carteira a gente vai subir um pouquinho a quantidade de investimento de renda variável. A gente vai passar de 10% para 30% de investimento de renda variável. Então a gente teria aqui 15% Tesouro Direto pós-fixado. A gente tem liquidez diária aqui nesse investimento. E por que é bom ter esse tipo de ativo dentro da carteira? Porque o mercado financeiro ele oscila muito, tá? Principalmente aqui na renda variável, que em alguns momentos alguma ação, algum ativo que você goste muito e que seja muito bom, pode cair demais e pode cair de maneira desproporcional, de maneira exagerada, tá? Quando a gente fala aqui que o mercado fica depressivo. E nesse caso, se você tiver dinheiro para comprar esse tipo de ativo, você pode fazer o negócio da década aí para sua carteira, tá? E onde você vai tirar esse dinheiro? Normalmente você precisa ter um caixa para fazer isso. E esse tipo de ativo aqui, Tesouro Direto pós-fixado, é um excelente ativo para você fazer isso, tá? Porque você consegue tirar a qualquer momento e ele sempre vai estar positivo ali. 10% Tesouro IPCA+, já falei sobre isso, uma baita oportunidade. 5% Tesouro pré-fixado, tá? É um investimento aqui que também é bem legal se você comprar no momento correto. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá na descrição. E depois a gente teria aqui 30% de CDB ou LCI, pensando aqui em um CDB pós-fixado, tá? Mais uma vez vinculado à Selic. E a gente teria aqui ainda 5% de CDB indexado à inflação ou pré-fixado. O CDB a gente consegue também ter CDB que é pré-fixado com uma taxa fixa específica ou um CDB que é vinculado ao IPCA, a inflação, tá? Isso é perfeitamente possível. E para fechar, a gente teria aqui 5% em CRI ou CRA, que também é renda fixa, que tem um rendimento um pouco melhor aqui que o CDB e que uma LCI ou uma LCA, só que CRI e CRA não tem proteção do FGC, tá? Então é importante fazer uma escolha bem seletiva desses ativos aqui para você fazer um bom negócio. E para a gente fechar, a gente teria aqui na renda variável 15% de fundos imobiliários, então já dá para diversificar bem com fundo de tijolo, papel, híbrido e por aí vai. Teríamos ainda 7% de ETF do IVVB11 para ter uma exposição internacional bem legal aqui, 5% de algum ETF de ações brasileiras, tá? Mas eu não gosto muito do BOVA11, então eu iria aqui no Divo 11, que é um ETF mais voltado aqui para ações que pagam dividendos, ou a depender do momento eu pegaria o Small 11, tá? Para trabalhar aqui Small Caps, empresas de menor capitalização. E 3% aqui do Hash 11, para a gente ter uma pequena exposição a cripto. E aí você deve estar pensando o seguinte, mas Matheus, você falou aí um monte de sigla, eu não consegui entender praticamente nada. Calma, tá? Na descrição desse vídeo tem explicação de cada um desses investimentos e eu te recomendo assistir, tá? Por quê? Porque você só pode investir em alguma coisa quando você conhece. Então, se você não conhece um investimento, não invista nele. Agora, a partir do momento que você consegue entender como funciona esse investimento, aí sim você está capacitado para fazer esse tipo de investimento. Ah, Matheus, onde eu vou encontrar esse tipo de investimento? Você pode encontrar na sua corretora, no seu banco digital aí, tá? No seu aplicativo. Assim que você abrir ele, você digitar lá nas opções de investimento, esse tipo de investimento que a gente bateu um papo aqui, você vai conseguir encontrar isso lá facilmente, tá? Hoje não tem desculpa mais.
demais, está muito fácil e muito acessível de encontrar esse tipo de investimento. Outra coisa que você pode estar se perguntando: Matheus, eu não tenho muita grana para começar, como que eu vou fazer uma montagem dessa carteira, né? Ou se eu fizer uma carteira da minha maneira aqui, proporcionalmente com pouco dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, tem investimento aqui que com R$10 você já consegue investir. Então R$10, o seu celular na mão, você já faz o investimento, tá? Bem tranquilamente você faz aqui na maioria desses investimentos. E se você quiser também comprando aos poucos, olha, tô com R$100 aqui que eu vou investir por mês. Então esse mês eu vou comprar esse investimento, naquele mês eu vou comprar aquele, e aí você vai dividindo proporcionalmente de acordo com o seu perfil, também pode, tá? Funciona muito bem. O importante é você começar, ter constância e seguir uma estratégia. Eu gosto de pensar o seguinte, tem muita gente que vai dar algum tipo de desculpa para começar, vai dar algum tipo de desculpa para continuar a fazer os seus investimentos, e aí vai chegar lá no futuro e não vai ter nada para colher, sabe por quê? Porque essa pessoa não plantou nada. Então o momento de começar é quando? É agora, começa com o que você tem. O importante é você criar esse hábito. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui, e se esse vídeo tiver sido legal para você, deixa o like aqui para ajudar e considere também se inscrever no canal, tá? O canal tá no começo, então preciso muito da sua ajuda para continuar fazendo esse tipo de vídeo. Beleza? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.